Fala, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, Sprint Cup em Michigan, Nelsinho Piquet na Truck Series, Hall da Fama da NASCAR, o segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando sobre a prova de Michigan. E na prova de Michigan, Denny Hamlin fica com a primeira posição, domínio quase de ponta a ponta. Casey Kahne foi o segundo colocado, Kurt Busch em terceiro, Jeff Gordon o quarto colocado e Tony Stewart fecha a lista dos 5 primeiros. E Sérgio, na minha opinião, o melhor da prova de Michigan é que foi uma prova rápida. Eu concordo com você, 2 horas e meia, um pouquinho mais de 2 horas e meia, muito pouca coisa aconteceu. Creio que foram 4 bandeiras amarelas, nada especial, detrito e rodadas, pequenos acidentes e o domínio total do Denny Hamlin. O começo do domínio da prova foi do Kurt Busch e um fato curioso, Roberto, os 3 primeiros, basicamente durante toda a prova, foram Denny Hamlin, Kurt Busch e Casey Kahne, que terminaram nas 3 primeiras posições, Casey Kahne em segundo, o Busch em terceiro, mas foi basicamente isso. E mesmo no final, quando houve uma troca de pneus e alguns pilotos pararam, outros não aconteceu muita coisa. Essa é a verdade. Quase nada. O destaque fica para Denny Hamlin, que continua dominando. Joe Gibbs, aliás, mostrando força. A Toyota mostrando força. E muito bem, desde a troca do aerofólio para o spoiler, a Toyota de Joe Gibbs vem dominando. 5 vitórias para ele agora, né? Contra 3 do Jimmie Johnson. Lembrando que o Jimmie Johnson começou forte com 3. E o Jimmie Johnson que se cuide, Roberto. Eu sei que você é fã do Denny Hamlin para tentar tirar o título do Jimmie Johnson, mas o Jimmie Johnson que se cuida. Eu ainda tenho fé no Buschinho também e em outros pilotos, mas o Denny Hamlin está muito forte. E essa força do Denny Hamlin faz ele crescer também de força na tabela de posições. Vamos acompanhar agora o gráfico. Reparem que nos pontos, Denny Hamlin chegando bem perto de Kyle Busch e Kevin Harvick. Kurt Busch é o 4º lugar e na 5ª posição, Matt Kenseth. Roberto, apenas uma inversão ali nas 3 primeiras posições. O mais significativo é que o Denny Hamlin está se aproximando muito da liderança do campeonato. Ele está vindo mais forte que o Kevin Harvick e que o Kyle Busch. E também notando que na tabela dos 12 primeiros, Tony Stewart, que estava sólido nos 12 primeiros no início do campeonato, foi caindo, depois começou a avançar e agora já está na 11ª posição. O piloto que caiu foi o Clint Bowyer, que era o 12º. Mark Martin era o 11º, caiu para 12º, mas ainda está entre os 12. Clint Bowyer agora o 13º. E Dale Earnhardt Jr. acabou fazendo uma boa prova e ele que já esteve entre os 12 primeiros, agora está na 14ª posição, mas avançando, ganhou 2 posições no campeonato e vai melhorando o Júnior, numa esperança para os fãs do piloto. E Sérgio, se em Michigan os carros da Sprint Cup não mostraram muita coisa, a situação foi diferente com a Truck Series e mais uma prova do Nelsinho Piquet. O que mais me impressiona no Nelsinho Piquet, terminou em 10º, chegou a estar melhor, teve uma rodada, se envolveu no incidente, parou, trocou os pneus, fez uma recuperação no final, terminou na 10ª posição, mas o que mais me impressiona é um dado, Roberto, que eu estou roubando dos analistas americanos. Ele completou todas as provas que competiu até agora. 4 etapas da Truck Series, completou todas as provas, chegou entre os 10 primeiros em 3 dessas provas e isso é excepcional. Talvez a gente esteja acostumado com o standard de tem que chegar primeiro, mas um piloto que começa na NASCAR e começar dessa maneira, pode ter certeza, está todo mundo prestando atenção nele nos Estados Unidos. E outra coisa que falaram os americanos é que, segundo eles, o Nelson Piquet Jr. está anunciando que vai correr mais 3 vezes, totalizando 7 corridas nessa temporada. Vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, onde Tony Bianco fala quando ele basicamente introduziu a roda de liga leve no Brasil, e a gente aproveita e torce pelo Tony Bianco com problema de saúde, mas a torcida fica para a sua recuperação. Eu criei a primeira roda de liga leve feita no Brasil, naturalmente. Eu criei a primeira roda porque o seu Greco tinha trazido da França um pedaço de roda de liga leve, que era magnésio, se chamava. E eu falei, pô, esse material seria certo para nossas berlinetas de competições, porque as nossas rodas eram muito pesadas. Eu falei, bom, a roda de liga leve, ela pesava metade do peso de uma roda de liga de aço. Eu falei, bom, se poderíamos fazer essa roda de liga leve. Mas não tinha ninguém que fundia magnésio na época. Então, uma pessoa me indicou um tal de Giuseppe Trincanato, que era um italiano, que ele tinha aí em Vila Nova Conceição, ele tinha um lugar pequeno que ele fundia magnésio.
E me encontrei com ele, falei com o Giuseppe, que ele chamava Giuseppe Trincanato, falei com ele se a gente tinha condições de fundir umas rodas de liga leve, de magnésio. E ele, naturalmente, se comprometeu de fazer a primeira roda. Ele fez a primeira. Demoramos muito tempo, mas que nós conseguimos fazer a primeira roda de liga leve, nós conseguimos fazer a primeira roda de liga leve. E quem usinava nossas rodas de liga leve éramos nós mesmos no departamento de competição da Willy, com o nosso torno, que usinávamos a roda. Logo após o intervalo, conhecemos de perto o Hall da Fama da NASCAR.